O Júlio Casares, vale a gente mencionar aqui, vale a gente lembrar, ele ainda é só um presidente que é afastado do São Paulo, né? Ele não é um presidente oficialmente empichado do São Paulo Futebol Clube. Ele tem esse afastamento, então, porque ele perdeu ali no próprio Conselho Deliberativo, 188 conselheiros, né, votaram aí pelo afastamento do Casares, mas ele ainda precisa ir para a Assembleia Geral dos Sócios, precisa ter uma retificação ali para a própria Assembleia Geral dos Sócios. Enquanto isso, ele ainda é só um presidente afastado. E o Macis, que aí é o ponto mais importante, enquanto tivesse impasse, ele ainda é só um presidente interino. Então isso afeta a forma que ele pode governar no São Paulo, porque assim, vamos colocar um cenário aqui. Ele quer demitir o Márcio Carlomagno. Assim, tô falando que ele quer, tô dando aqui um cenário, uma hipótese. Aí ele demite ele hoje, por exemplo. Aí, por alguma razão, por alguma estratégia, por algum modo que seja, eu acho quase impossível, mas nunca dá para duvidar do São Paulo. O Júlio volta, ele vai para a Assembleia e volta. E aí, como é que fica? Né? Então, ele é só um presidente interino nesse momento, é difícil pensar que ele vai conseguir fazer enormes mudanças estruturais nesse momento. Ele tem que já ir planejando, preparando o terreno também. Acho que seria muito importante passar por mudanças, não dá para ser a gestão Casares sem Casares, né? Porque o entorno é assim tão ruim quanto o cara, né? Já que ele é assim mau presidente, a gente está falando aqui que ele é um cara ruim para a história do São Paulo, então esse entorno é igualmente responsável. E aí o Macis vai ter que trocar também essas pessoas. Mas afeta bastante. E eu acho impressionante, porque o Júlio, a gente tinha aqui a informação que ele ia renunciar antes dessa Assembleia Geral dos Sócios, né? Ele iria, então, não iria passar por esse processo. Agora, isso era na sexta-feira. E aí ele falou para pessoas próximas que ia apresentar a carta no sábado de manhã. Já é terça, quase quarta. Nada da carta do Casares ainda é de renúncia. Então a gente imagina que ele vá passar pela Assembleia. Aí surgiu hoje um boato de que o Outen marcaria para o dia 16, né, para o dia 14 ali, porque aí pegaria no carnaval e aí seria algo ruim para os sócios irem. Aí o Outen no UOL, ele falou que não, ele desmentiu essa informação, né, ele disse que isso não é verdadeiro e disse também que vai marcar no dia ou 6 ou 7 ou 8, melhor dizendo, né, de fevereiro. Ou 7 ou 8 vai ser marcada essa Assembleia. Eu quero saber até quando que o Júlio vai querer atrapalhar o São Paulo, né? Porque isso afeta tudo, cara. Vai ficar ali, você vai ter mais uma votação, mais um processo burocrático. Ele sabe que ele não vai ganhar, ele sabe que ele está rejeitado, ele sabe que ele não consegue mais governar. Cara, renuncia. Ou você encara. E aí antes a gente falava aqui que ele ia, né, renunciar para não perder direito político. Mas existe uma outra interpretação já do Estatuto do São Paulo, tem até uma matéria no UOL do Pedro Lopes em que ele explica melhor, em que pode ser que ele nem perca direitos políticos caso ele renuncie, ou ele nem assim mantenha caso ele seja empichado. É algo realmente assim que é um estatuto muito ruim que tem no São Paulo. A gente tem que mencionar isso. É um estatuto péssimo do São Paulo, cheio de erro, cheio de falha, cheio de assim, dupla interpretação. A gente está falando aqui desse estatuto de uns 5, 6 tópicos já há um mês praticamente que a gente não entende, que tem impasse, vai para a justiça, muda a votação, muda a ata, muda isso, muda aquilo. Então é muito complicado de fato. E esse impasse afeta o próximo passo do São Paulo. Tá aí a figura de Júlio Casares, que vai ganhando cada vez mais a raiva do São Paulino, né? Vai ganhando cada vez mais a antipatia do São Paulino com essas ações. E ele vai ter uma vida para São Paulo, né, Sam? É, cara, você vê, primeiro ponto, né? O estatuto ele dá muita brecha, né, para interpretações. Isso daí realmente facilita para quem tentou já dar um golpe antes, para quem tentou ludibriar algumas leituras, né, do próprio estatuto a seu favor. E para quem acompanha mesmo os bastidores do São Paulo, lembra que há uns 3 anos atrás, tal, mais ou menos, esse estatuto ele foi lido de outra forma para possibilitar uma alteração para que o Casares se reelegesse ou ficasse mais tempo ainda no poder. Então, assim, isso tudo só mostra quanto que esses caras não pensam no São Paulo. Eles só pensam em si mesmos. Vale lembrar que o São Paulo está no meio, já podemos dizer que o São Paulo está no meio de uma temporada e tem muitas decisões aí que precisam ser feitas, tanto de contratação, de dispensa, de venda, de troca, de renovação de patrocínio e tal. Isso tudo fica parado agora, porque eles ficam brincando de dança das cadeiras. Ah, agora é minha vez, hein? Agora não, ó, vou tentar. O que me preocupa é que, assim, essa
falta, talvez, de movimentação do Casares em direção a uma renúncia ou algo do tipo, ela está calçada em alguma coisa, em alguma orientação jurídica, alguma orientação que ele recebeu. Então, me preocupa um pouco em como ele, de repente, está muito cômodo ou confortável para tomar essa ação. Eu acho que, se fosse possível, essa votação da Assembleia lá dos sócios, ela teria que ser antecipada, porque o São Paulo precisa definir como que vai ser o ano de 2026. A gente já vai para fevereiro, aí já vem o Carnaval. Então, assim, muita coisa vai passando aí, a gente já vai ter a estreia no Brasileiro, tem muita coisa para acontecer e a gente não sabe quem é o presidente do clube. Imagina se você tem algum jogador em negociação ou, como eu falei, algum patrocínio em negociação. Você está falando com uma empresa, a empresa vira e fala assim, tá, mas quem que é o presidente? Quem que assina o contrato? Quem é que manda? Você não tem uma certeza. E eu entendo que o Maciz, ele vai precisar de algum tempo, de alguns dias ou semanas para ter definitivamente a posse da caneta para tomar decisões, mas eu espero sim que nessa movimentação toda, ele tenha esse poder para poder realmente afastar quem precisa ser afastado. Até se você olhar de uma forma ética, que não existe muito no futebol, né? Essa profissionalização e ter ética, mas não faz sentido nenhum. Eu vou usar um exemplo aqui do Márcio Carlo Magno, que até aparece numa foto de um post hoje do São Paulo, quando o Maciço falou para o elenco, né, no CT. Não faz sentido uma pessoa que não tenha cargo estatutário, que foi indicação, homem de confiança do presidente que foi empichado, e ele continuou no poder. Então, acho que a torcida toda espera essas mudanças aí e saber quem é que vai mandar no clube, né? Exato, então, tem, cara, essa situação do Macias, e aí ele como presidente interino, ele comanda, mas ele tem, hoje, ele tem um mandato válido até o dia 6, dia 7, né, que vai ser a votação. Então, não é que ele tem carta branca para já ir limpando tudo, ele nesse momento não planeja mudanças, é algo que a gente tem que questionar daqui para frente também, mas enquanto ele não tiver a caneta definitiva, acho que vai ser difícil pensar que ele fará alguma grande mudança aí. Ele estava avaliando, conversando com pessoas, nesse momento ele optou por tranquilizar todos, falou que não vai mexer em ninguém nesse primeiro momento, nesse primeiro mês, mas é algo que ele tem que avaliar para não ser a gestão Casares e só sem o Casares, né? Para ser a gestão Casares com uma outra figura de presidente. E aí tem muita gente que tem que sair nesse processo, a gente vai acompanhando.